Você vai falar o presidente da República. Mas é que ele tem vai uma carta Mandetta, na manga, né? Aí não tem como... Não, ele não tem uma carta, ele tem o baralho inteiro na manga. Vários baralhos, com vários valetes. Então vamos até onde der, Chico. Vamos lá, não, é rapidinho. Se não der, a gente corta. Não, sem problema nenhum. Não, até... Depois dá inteiro. Sim, sim. Até levando em conta o que disse o Dr. Dimas, do Instituto Butantan, sobre essa falta de teste e tal, a dificuldade toda. Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania.
Olá, muito boa tarde para você de toda a região. Hoje é dia 3 de abril de 2020. 3 de abril de 2020, sexta-feira, a gente vai fechar a semana com muita informação para você, com mais um Atos no Rádio, até a 1 da tarde. As notícias do Vale do Paraíba, Litoral Norte, é claro, os bastidores da política. Uma ótima tarde para você que está no trabalho agora, também que está em casa, né? Seguindo com esse isolamento social, todos fazendo a sua parte. Seguimos ao vivo pela Transamérica 102,3 e também com a nossa live no Facebook Jornal Atos. E se você preferir, também o nosso canal do YouTube TV Atos. Se inscreva para conferir todos os vídeos, além, é claro, do programa Atos no Rádio. E também temos o nosso link direto, jornalatos.net/Atos no Rádio. E é claro que convidamos você, nosso ouvinte, nosso leitor, internauta, a participar conosco, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 98215-3558. Entre os destaques do programa desta sexta-feira, você confere. Após polêmicas, concurso público de Pinda é homologado. Defesa Civil e Quinto Bio montam base e campanha para auxiliar a Santa Casa de Lorena. Janela eleitoral fecha e vereadores têm partidos definidos em Guaratinguetá. Cidades têm dificuldade para manter espaços públicos fechados em meio à crise da Covid-19. Os bastidores da política e muito mais a partir de agora. 100% credibilidade. Atos no Rádio. E nós vamos até 1 da tarde nesse isolamento social, coisa que os políticos não estão obedecendo, hein? Tem político aí pulando a cerca, viu? E tá fugindo. Estão fugindo, estão se reunindo, tá difícil. E não tá dando um exemplo, né? De jeito nenhum, né? Existe, inclusive, uma ansiedade muito grande, uma expectativa de futuro, porque o pessoal não sabe, esse isolamento vai além do dia 7, vai para maio, vai para não sei quando. O problema é o seguinte... Precisa tomar cuidado que o bicho pega, hein? E pega mesmo. E como pega. Mas nós vamos firme nesse noticiário, nessa edição de hoje, sexta-feira, fechando a régua, né? Fechando a semana, passando a régua, para que a gente possa informá-lo dos principais fatos, atualizá-lo sobre essa guerra com o coronavírus, né? Contra o coronavírus, né? Não com eles. E também, em meio a isso, aquilo que aconteceu de relevância, que é notícia e informação precisa para você. Nós vamos, em nome de Costa Assessoria Contábil, a contabilidade da sua empresa em boas mãos. 100% online, para te prestar o melhor atendimento. No Costa é muito mais rápido, né? E descomplicado. E agora, com a declaração de imposto de renda foi para junho, final de junho, então dá tempo aí de você tomar um fôlego. Você que estava apertado, sem entender ou uma perspectiva de quem iria te ajudar a fazer a sua declaração de imposto de renda, às vezes tem pessoas nessas condições, né? O Costa é o melhor caminho, você liga para ele e com ele é descomplicado, né? Ele e toda a sua equipe de agentes e técnicos contábeis estão aptos para te colocar a par de tudo. Mas você, empresário, se precisar de uma consultoria, também é com o Costa. Todas as mudanças do Código Tributário, tudo que é novo, tudo que é do seu interesse, tudo que pode ameaçá-lo, o Costa tem para te informar. E prosseguimos também em nome de Unisal, Centro Universitário Salesiano São Paulo, onde você tem o rumo certo para a sua formação acadêmica. Uma das melhores universidades do estado de São Paulo. E lá você pode também impulsionar a sua carreira profissional através de pós-graduação. Em diversas disciplinas, você entra no site e confere, né? Aquela que adapta ao seu perfil educacional, intelectual, e você segue nessas condições, se preparando para o mercado de trabalho. Mas sexta-feira brava ou mansa, sem movimento, mas o coração palpitando, né? Os dias chegando, a contagem regressiva é ingrata, né? Ela não para uns tardia, para outros passando muito rápido. O fato é que daqui 183 dias, seu Francisco, se não houver prorrogação, empurra para lá das eleições, nós teremos aí um compromisso nas urnas. Pois é, um compromisso, e essa corrida eleitoral traz não só lembrança aí da expectativa com relação ao dia 4 de outubro, mas tudo aquilo que nós falávamos ontem também, com relação a prazos para acertos, definições de grupos,
Guaratinguetá, você destacou ontem, dessas definições, tem mexido e muito, deve mexer e muito com aquilo que era expectativa na cidade até a semana passada, né? Alguns passos foram dados e passos tortos que podem prejudicar, e de fato, campanhas até tidas como campanhas favoritas, né? Mas o que anunciamos ontem já tem novidade, hein? Já com novidade. Parece que partidos ou melhor, candidaturas que seguiam com apenas 2 partidos, já está pensando até no terceiro e quarto. O fato é que hoje, praticamente amanhã, já é dia de definir ou fecha a janela eleitoral, né? Janela eleitoral, esse período, para quem não sabe, não é a janela de casa. É um termo usado o período que se abre a oportunidade de quem está no exercício do mandato no Legislativo tem a condição de mudar de partido para se alinhar para as próximas eleições. Às vezes o vereador vem de um partido, de uma sigla, e ele seguiu o mandato todo por essa sigla e, de repente, na sua visão, nos seus cálculos, ele se daria melhor, porque geralmente é assim, né? Vereador, eles são motivados por aquilo que melhor favorece, né? Suponhamos que ele sinta e perceba que ele teria que estar em outro grupo para ter melhor possibilidade. Ou se identificar melhor com propostas, né? A gente não pode colocar todos na vala comum, porque nós temos ainda muitos vereadores que têm ideologia, nós temos políticos ainda que seguem o viés da ideologia. Lamentavelmente, nem todos, né? Hoje em dia, por exemplo, um cara que é de extrema-direita entra num partido socialista só por afã de uma eleição, de um ganho aqui, de outro ganho ali. É diferente. Antigamente era ideologia mesmo. E o contrário acontece também, era né? Arena, O cara da era esquerda... MDB, mais para trás era outras coisas, assim, nós não vamos... E acontece isso muito, do contrário também, o cara que é da esquerda se alinhar a um partido dito como um partido de direita, porque essa coisa da ideologia partidária, ela já ficou lá atrás há muito tempo, né? Ficou. Não só nas siglas com que esses candidatos mostram, mas também no próprio alinhamento e até durante o governo, né? Nós sempre destacamos aqui a necessidade da conversa, do diálogo entre os poderes, diálogo entre todas as linhas do nosso cenário político, mas conversas para atendimento ao público, né? Para planejar os serviços, isso é uma coisa. Outra coisa é você jogar fora propostas anteriores, ideias anteriores, aquilo que você vendeu, pelo menos, que era o seu planejamento, as suas propostas para o seu eleitor, e isso se joga fora de né, pulando de um muro aí de um partido para outro, que é a coisa mais simples. Sabe que no futebol a gente fala que tinha jogador antigamente na mania de se apresentar, cada clube que ele ia se apresentar, ele beijava o escudo. Você lembra do Viola? Lembro. O Viola, atacante, ele jogou nos... Né, Eu sou novo, mas eu lembro. Ele só não jogou no São Paulo, mas jogou acho que uns 15 clubes aqui no Brasil e todas as apresentações ele beijava a camisa. E aí o político, tem político que é assim também. Não, ele faz juras, né? Você quer ver? E outra coisa, o político, às vezes, principalmente o do legislativo, ele muda até o conceito religioso dele conforme a plateia. Se chegar o pessoal que bate tambor, ele está batendo tambor junto. Se chegar o pessoal da reza, ele está rezando. Se chegar os filósofos, Aliás, não falta filosofia em muitos vereadores, né? Acho que isso que mata Isso quando ele não pula de muro durante o mandato também. Tem tudo porque isso aí. Ele é oposição ferrenha e critica e nada que o governo faz é bom. De repente, na semana seguinte ele já é base e já está fazendo foto com a base. Então, já nós estamos com um trapezista desse lá em Guará, né? No bom sentido, né? Sem crítica, mas o Evantur Faria, ele esteve no PT, né? Lá atrás, quando ele conseguiu se eleger vereador, ele até trabalhou, fomentou, participou tinha uma associação que congregava todas as associações de bairros do município, né? Eu não me lembro o nome nesse momento, não deveria esquecer, né? Porque eles tiveram uma passagem meio acidental aqui pelo Atos, né? Quando eles resolveram fazer um tabloide, um jornal oficial, eu não me foge o nome agora. Mas o Evantuir, nesse movimento, ele fez pressão, ele fez visibilidade, se elegeu vereador pelo PT. Inclusive, ele é um dos homens aqui da região que representa o Carlinhos de Almeida, que já foi deputado federal, já foi prefeito de São José dos Campos, agora possivelmente ele esteja em campo nesse 4 de outubro, enfim. E o Vantuir, de repente, do PT, da ideologia
do Partido dos Trabalhadores, ele muda opostamente para o PSDB do ex-prefeito Francisco Carlos. Olha só. E caminhou de braços dados, o mandato todo na boa, né? Isso enquanto vereador, né? Começou. Aí participou da reeleição, ficou de suplente, né? E como suplente, ele está até hoje. Foi, inclusive, excluído do MDB, do PSDB, por conta de uma votação favorável a Marcos Oliva na cidade. Aí os tucanos resolveram expulsá-lo do partido e ficou aquele negócio, justiça e tal. Ele não sabia se era mais suplente ou não. Mas ele fez juras de amor ao Marcos Oliva, que foi eleito pelo PSB, e de repente ele foi fazer parte até do staff de Marcos Oliva e ficou até a semana retrasada, quando ele, na divisão dos nomes e nessa abertura de janela eleitoral que nós estamos falando, onde o político muda de sigla, essas coisas, foram falar para ele qual seria a posição dele em um dos partidos da base do palanque eleitoral da reeleição de Marcos Oliva. E ele não se agradou com os passageiros desse ônibus, né? Ele falou, opa, aqui eu não vou me eleger. E disse que essa foi a reclamação dele, né? Mas como ele era refém de uma situação, um salário de assessoria, trabalhando, é importante que se diga isso, ele não ganhou lá ficando em casa, porque acredito que não é esse o discurso e nem a metodologia da administração do prefeito Marcos Oliva. Ele sim, como toda a prefeitura, ele dá oportunidade a aliados, porque política se faz como uns amigos, né? Tem político que assim que se elege, ele se elege com os amigos, depois ele faz política com os inimigos, né? Para tentar ganhar não sei o quê. Tipo o seguinte, os amigos eu já tenho, agora se eu puder conquistar e transformar inimigos em amigos, eu estou no lucro. Nesse sentido, o Evantuir abriu mão do seu cargo, entregou o prefeito direitinho, com toda a ética que lhe é peculiar. E agora para onde ele está indo novamente? PSDB. Já caindo no colo. Já caindo. E sendo que o seu partido de origem, o PT, se prepara para as eleições. Com o candidato, né? Com o candidato. O Dr. João Carlos é uma das figuras expoentes do PT na cidade de Guaratinguetá, e ele segura todos os votos, porque existe um eleitor, um contingente eleitoral em Guaratinguetá que pertence ao PT, e eles sempre vão ter essa base. Não é o suficiente, não tem bala na agulha para fazer um lançamento, isso segundo a leitura política local, não é opinião nossa. Não tem bala para chegar numa prefeitura, mas na Câmara tem. Tanto é que eles estão movimentando, tentando, o doutor João Carlos possivelmente será o candidato, que na política também chama, ele vai para o sacrifício. Já foi em outras. O partido já foi em outras vezes, né? Ele deixou a Câmara de vereador para ser candidato a vice-prefeito do doutor Marcelo Ortiz, numa candidatura acidentada lá atrás, né? Foi onde o doutor Marcelo Ortiz, segundo Visão do Mercado também, ele perdeu a oportunidade de continuar deputado, né? Ele não se elegeu prefeito, ele, como deputado, ele disputou a prefeitura, não se elegeu prefeito e depois perdeu muitos apoios, né? De quem ele foi concorrente. Foi candidato em 2012. Foi em 2012 de vice do doutor Marcelo Ortiz. Não, 2002 eu acho que o João Carlos foi candidato a prefeito, sim. Não, mas eu estou falando uma anterior, quando anterior, ele foi. 2008. Aí foi quando ele saiu da Câmara para tentar isso aí. Aí nunca mais retornou à Câmara. Então tem um movimento no PT, nós estamos vendendo pelo mesmo preço que compramos, de Guaratinguetá, dizendo o seguinte: acertar um nome para ir para o sacrifício no lugar de João Carlos, e João Carlos seria candidato a vereador, com possibilidade de ser um dos bem votados e garantir pelo menos presença petista na Câmara Municipal futura. Aliás, porque eles estão sem referência há muito tempo, né? A gente falava aqui em outra oportunidade que, para mim, falta, de fato, presença de vereadores, né, parlamentares de esquerda na nossa região. Estou falando de Guaratinguetá, não. Estou falando na nossa região. Mas não é esquerda que a palavra já diz, né? Aqueles caras chatos e inoportunos. A presença de esquerda que faz também a roda girar, porque você fica de... Né, a gente pode dizer que tem 3 lados dessa discussão, né? Um centro, direita e esquerda, mas esse centro-direita conversam bem mais fáceis e você precisa, às vezes, de uma esquerda para dar uma puxada. E assim... De novo, como o Éder disse aqui, não precisa ser de esquerda também para você problematizar também
cada discurso, né? É importante ser sensato. Agora, só o PT, eu acho que tirando o Pindamonhangaba, que o PT continua se pautando em um discurso que já é meio histórico do partido e até pelo setor com que trabalha, eu acho que nos outras cidades o PT está tendo que, vamos dizer assim, se adaptar muito mais a um jogo e já está bem aquém daquilo que não só o PT, mas boas partes dos partidos de esquerda foram. Francisco, falando ainda de janela eleitoral, a Rafaela tem informações, né, de cidades da região e nesse gancho da Rafaela, pra eu quero aproveitar. falar sobre Cachoeira Paulista, que também tem efeitos. Pois não. Sim, na verdade pega como um todo, né? É uma informação até dos nossos colegas do G1 agora, desta manhã desta sexta-feira, que a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, negou, então, hoje, o pedido do Partido Progressistas, o PP, para adiar por 30 dias o prazo para que candidatos às eleições municipais estejam filiados ao partido político pelo qual, então, vão concorrer. O partido alegou que a pandemia, então, do novo coronavírus prejudicava esse processo de ingresso às siglas. Com isso, fica mantido, então, o limite de filiação até este sábado, dia 4, para os candidatos que vão concorrer em outubro. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra considerou, então, que o partido não apresentou argumentos que justifiquem a concessão de uma decisão liminar, ou seja, provisória. Só pegando o gancho, então, em relação Até porque à janela hoje, eleitoral. por exemplo, um candidato ele muda de partido sem se deslocar do local. Ele não precisa de presença física, né? Hoje tem a internet, tem a informatização da justiça eleitoral, então fica muito fácil. Não é necessário, por exemplo, aglomeração. Não é as convenções, sim. Requer a reunião de todos os pré-candidatos, postulantes, para saber, cada partido vai fazer a sua, pelo menos deveria, né? E aí eu estou te falando que deveria, porque tem umas que faz debaixo da mesa e manda a ata lá para a Justiça, e para a Justiça ela entende que houve essa reunião com todos para chegar num consenso. Existe disputa interna para saber quem vai ter legenda. Nem sempre é assim, né? né? O que é a legenda? É a oficialidade, a indicação do partido para que a pessoa seja candidata a um cargo eletivo. Geralmente é um prefeito e vários candidatos. Por exemplo, em Guaratinguetá, onde nós estamos pegando como gancho, são 17 candidatos, né? Então, a gente está vendo essa situação que janela eleitoral não depende de trânsito, depende de esse posicionamento. E outra coisa, todos os partidos já têm uma liderança cuidando disso. Não há por que adiar a janela eleitoral. Acredito, né? Vendo para o lado de fora. O que deveria, de fato, se pensar dependendo aí dessa pandemia que segue paralelo à intenção política, ao ritmo político, né? Aí sim as convenções. Se ainda estivermos num momento crítico que requer ainda o isolamento social, aí com certeza os magistrados vão versar sobre o assunto, mas por hora não. Filiação, tem que fechar a janela para acabar porque nos bastidores é um jogo de interesse que você não imagina. É onde se acerta, às vezes, até valor, quem que vai bancar a campanha, quem que faz isso para aquilo. São partidos que são formados só para dar base, para acomodar alguém, e nós seguimos nesse contexto. E você chegou a falar de Cachoeira Paulista? O que vem de lá? Então, Cachoeira Paulista saiu a primeira definição meia quase que pontual do que vai à eleição. Conta-se nas praças, não é palavra nossa, é palavra da especulação política local, que os Vieiras estão em pé de guerra, né? Parece que o Luciano, que seria uma aposta da família, com possibilidade de ser candidato, Francisco, talvez ele não vá concorrer de fato. Então, os Vieiras, o ex-prefeito Luiz Vieira, encontra-se nesse momento em desconformidade, vamos dizer assim, com a lei eleitoral, segundo o credo lá. Ele está se reunindo, está falando, vai tentar ações judiciais, mas hoje, por exemplo, um registro da sua candidatura tem possibilidade de ser barrado na justiça. Mas tem alguns nomes já surgindo, né? Uma novidade de um nome que chegou por último,
que é o do Elbon Fontes. Já ouviu falar nesse homem, não? Opa. Ex-vereador, presbiteriano, trabalhou por alguns mandatos, atendeu a população, ficou um tempo recluso da política, vendo só de longe. Aí estava até na administração do prefeito Edson Mota, cuidando da garagem, aquelas coisas de trânsito. Ele era o bombril, né? 1001 utilidades, até que no contingenciamento de despesa, é assim que fala, fica bonita essa palavra, né? Ele praticamente foi exonerado. E nessa situação, ele, que atendeu muitas pessoas, começou a receber um assédio de pessoas que o admiram, né? O Elbon, está na hora de você... A princípio começaram a pensar que ele começou a ter uma ideia que ele seria um candidato à Câmara Municipal. Então ele começou a fazer uma leitura nos partidos locais para saber o que ele faria. E não fez, né? Porque não sentiu firmeza em algum grupo. Como ele está no PROS, conhece partido? Opa. E um grupo de pessoas cercou e falou, olha, Elbon, então é o seguinte, você não é candidato a vereador, você é candidato a prefeito. E parece que pegou. E ontem eles já fecharam o pacote do partido, porque amanhã termina o prazo de filiações, tudo certinho, então ele deverá ser, de fato, um pré-candidato a prefeito. Tem o mineiro da funerária, que tentou fazer até um mutirão para filiações no MDB, não sei o que deu o resultado desse mutirão, mas fortaleceu o partido, está tentando viabilizar seu nome, também é um pré-candidato. A vereadora Dadá Diogo é uma das expressões do Legislativo hoje de Cachoeira, que também vai concorrer às eleições. Ela tem, inclusive, a junção de 2 partidos, parece que ela está no Podemos, e se recebeu o aporte, inclusive, para a campanha, para apoio em campanha, de uma outra sigla. Então, ela deve sair com praticamente 2 grupos para poder sair, para poder viabilizar sua candidatura. Tem o Torrada, que é se eu não me engano, ele foi para o PSB agora, uma coisa assim, e ele está recebendo já tem até o vice pré-definido, que é o Breno Anaia, né? Breno Anaia foi para o PL, partido do prefeito Edson Mota. A atração é tão fatal, né, que ele foi até para o partido do prefeito, né? Durma com esse barulho. O Domingos, que é do PSDB, foi para o PSDB agora, pode receber companhia no PSDB, porque a gente não sabe como vai ficar a projeção dos nomes amanhã. É bem verdade que amanhã encerra o prazo, mas até encerrou o prazo, até fechar as atas e mandar para a Justiça Eleitoral, muita coisa no caminho pode sair, né? O nome se retira, coloca outro, tal, até chegar no cartório eleitoral, e olha que é informatizado hoje, né? Tem o tio João, né, vamos falar para a gente não esquecer. O tio João é um dos nomes que foi cogitado para a prefeitura, só que ele está muito bem acompanhado com o Guilherme, com o Isaac, um menino da Assembleia de Deus. Então não se sabe do grupo do tio João quem de fato vai ser. Existe uma incógnita sobre o nome do engenheiro Fernando Húmel, filho do ex-prefeito e ex-vereador de muitos mandatos de Dito Húmel, que as pessoas dividem opinião. Uns dão por certo que ele é pré-candidato. Outros acham que, na hora de partir para a luta, quem sabe ele pondera, né? A gente não sabe como que vai ficar. E existe uma expectativa sobre o nome do Aloysio que a gente não sabe onde se encaixa. Poderá, inclusive, até as convenções surgir outros nomes. Por exemplo, o ex-vereador Cláudio Gaspar, o popular Gaguinho, não pode chamar de Cláudio Gaguinho, que ele fica bravo. Só o Jô Soares que pode. Ele sempre sai candidato. Aí ele vem com aquela ladainha, né? Campanha sem papel. Isso aí é desculpa para não gastar dinheiro, porque papel custa caro, né? Equipe de rua também custa caro. Aí numa dessa entra. Mas ele é uma pessoa que tem ideologia e a gente tem que respeitar porque é o viés pelo menos dele. Assim, a gente gostando ou não, é um discurso que ele mantém desde o claro. começo. Então ele a gente estava falando há pouco dessa dança de cadeira e não só de cargo e de partido, mas também de filosofia. Agora, Cachoeira Paulista, você citou os Vieira.
Eu acho que quando a gente fala os Vieiras, o clã chefiado aí por Luiz Vieira, e quando a gente fala Luiz, a gente lembra que já fez um filho prefeito em Cachoeira Paulista, já fez vereador. Então, assim, tem os dois outros filhos já nomes. passaram pela Câmara, os dois, o Luciano e o Fabiano. Então, tem Fabiano outros... hoje, é importante que se diga, ocupa um cargo importantíssimo com o deputado Campos Machado, do PTB, e esse cargo é o seguinte: comanda e conversa e interage com todos os municípios do estado de São Paulo. Esse menino daqui a pouco se surpreende surpreende o mercado político uma candidatura a deputado com possibilidade de elegibilidade. É assim que fala? Então, assim, e aí por que eu citei isso? Talvez Cachoeira Paulista, você usou o termo incógnita, e é na nossa região uma das cidades de maior interrogação com relação ao que vem por aí. Por isso que o Elba é uma aposta também. São vários nomes, São dois né? nomes hoje, né? Aliás, são vários nomes, todos dignos do seu crédito e descrédito, porque política é o seguinte, você não tem unanimidade nunca, né? Tem aqueles que agradam, não. Tem alguns nomes novos. Por exemplo, embora sejam velhos conhecidos, mas nesse atual contexto são pessoas que estão tentando colocar a mão na Arapuca para poder dar uma acertada, porque queira Deus que Cachoeira Paulista consiga um gestor aí que pense no povo, pense na importância da cidade, na tradição, o que Cachoeira Paulista reserva, né? E o potencial dessa cidade. Tem que ter alguém com habilidade e mãos hábeis aí para explorar todo esse potencial da cidade de Cachoeira Paulista. Olha, na verdade, não é nem a informação, a gente está apurando, a nossa reportagem está apurando essa situação. Parece que pode haver um sinão aí no concurso público da cidade de Potim, viu, Rafaela? A gente tem uma informação de que haveria um pedido do Ministério Público para suspensão de novo do processo. É que houve denúncias, né? Pois é. E, aliás, por falar em concurso público, tem uma situação em Pindamonhangaba que foi homologado. Vamos só fechar a conta do Putin, porque eu tenho informações de lá, né? Parece que as candidaturas do Putin, inclusive um desses candidatos foi o denunciante do concurso, e eu não vou falar o nome. Esse processo seletivo, né? Um processo seletivo, tudo, né? Nós temos, por exemplo, hoje, tido como certo, como pré-candidato na cidade do Putin, o Tanaka, né? Ele tem 2 partidos, o PP e o MDB, e ele está firme no propósito. Nós temos o Carlinhos Zaga, que o seu grande discurso foi lembrar que ele é irmão do Benito, né? Falecido Benito. Temos o João Luiz, do PSDB, que existe algumas crises dentro do PSD. Ele é filho do professor Luizinho, que foi vice do Gilberto do Carmo, que chegou a assumir a prefeitura por um período e deu um ar de seriedade e de rumo na cidade. Só que durou pouco. Gilberto do Carmo voltou e deu continuidade à sua moda, e é um cara popular. O Gilberto do Carmo talvez não possa ser candidato, senão ele seria uma das grandes opções para a cidade do Putin, não por capacidade, por tudo, mas por, como que chama aquele negócio? Paternalismo, né? Ele só perde para o João Cascão, porque o João Cascão sempre foi e sempre vai ser o paizão do Putin, né? Com eleição, sem eleição, ele é aquele cara que abraça todo mundo, mas parece que um consenso familiar está segurando os Angilieri para não participar dessa eleição. Então não se sabe se vem Zecão, se não vem. E a Érica, que vai congregar cerca de 4 chapas, né? Com 17 vereadores cada uma, e talvez crie o quinto grupo, o quinto partido dentro da sua plataforma de governo. Muito bem. Ainda sobre Potim, então, né? A gente só reforça, na verdade, relembra essa questão do processo seletivo. O Francisco bem disse, nossa reportagem está apurando, né, essa possível suspensão, então, do processo. Potim, que, ao contrário de cidades como Cruzeiro e Aparecida, que suspenderam, né, os concursos públicos das cidades, Potim manteve o processo seletivo em andamento justamente devido à contratação de profissionais para a área da saúde. Isso já pensando agora na pandemia da Covid-19. Então, a gente sai de Potim e vai para Pindamonhangaba, né? Francisco bem lembrou que depois de 5 meses, então, da primeira aplicação da prova, isso lá em 4 de agosto do ano passado, Pinda homologou o concurso público somente para os cargos com provas objetivas. O município prevê ainda, então, a contratação de reforço na área da saúde em meio, é claro, ao trabalho contra o novo coronavírus. De acordo com algumas informações da prefeitura, com a homologação, os aprovados já podem, então, ser contratados pelo
pelo órgão público e iniciar os serviços. A Secretaria de Administração prevê que a contratação ocorrerá de acordo com a necessidade de cada setor e que, no momento, a prioridade máxima do município são os profissionais da saúde. O secretário de Administração e responsável, então, pelos trâmites do concurso público, o Fabrício Pereira, ele disse que a Prefeitura precisa de servidores em áreas que estão desfalcadas e que, neste momento, a equipe de enfermagem precisa de mais colaboradores. Pereira prevê ainda que, entre final de abril e início de maio, serão, então, contratados os novos funcionários. Entre os cargos que foram homologados estão agente de controle de vetor, também agente de organização escolar, ajudante de obras, eletricistas, técnico de nutrição e assistente de serviços gerais. Mas então o foco agora, assim como era então em Potim, Pindamonhangaba, que já homologou o concurso público, o foco é a saúde justamente. Não dá para ser diferente. Não tem como, né? Não tem como. Não tem outra palavra. Aliás, ontem flagrei de uma forma boa de dizer, a equipe de limpeza na cidade de Lorena, aqui próximo à rodoviária, fazendo a limpeza da rodoviária por volta de umas 9 horas da noite, se não me engano, 8h30, 9 horas. E a gente lembra sempre aqui a situação, de novo, né, da saúde, aplaudir o pessoal da saúde que está em frente a esse furacão, né, para poder nos proteger com relação a tudo que está acontecendo, mas também lembrar que o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, então assim, da segurança, da limpeza também, né? A limpeza urbana, então, né? A saúde vai ser a prioridade das cidades nos próximos meses, não adianta. E o gestor que não priorizar isso aí. O gestor que não priorizar não está respeitando você, viu, de casa. O gestor que priorizar outra coisa não está respeitando você. Agora, priorizar não significa fazer politicagem em cima, pois é, né? E não significa também esquecer os outros lados. Então a gente tem esses também outros setores, que é o da segurança e o da limpeza, que devem ser destacados, né? E a gente respeitar eles um pouco mais, ficando em casa, obedecendo quem pode, né? Obedecendo, para poder até dar valor ao trabalho que está sendo feito por essas pessoas. Até porque a saúde é o foco em todos os municípios, mas as outras áreas também não podem parar. E já que o Francisco falou sobre a limpeza aqui na cidade de Lorena, como outros municípios na região também estão fazendo essa intensificação, né, de higienização em locais públicos, a exemplo de Guaratinguetá, Cruzeiro, que também está fazendo esse serviço, em Lorena, nessa semana, então, a Defesa Civil está providenciando a instalação, Francisco, de barracas de campanha em combate à Covid-19, isso na Santa Casa de Lorena, onde vai funcionar temporariamente também essa nova base. De acordo com a Prefeitura, para auxiliar, então, nos trabalhos da Defesa Civil, 2 barracas estão sendo cedidas pelo Exército. O objetivo é dar apoio à Santa Casa e à Secretaria de Saúde nesse momento de pandemia, com informações e também atendendo às solicitações de ocorrências. A nota da Prefeitura ainda ressalta que a mudança da base da Defesa Civil para esse novo local não vai prejudicar o atendimento aos moradores nas solicitações de âmbito como Defesa Civil. Os atendimentos de chamados seguem normalmente pelos telefones 3185-3519, também o celular 99735-4528 e o número 199, que é direto, então, para a Defesa Civil. Mas vem mais um apoio, né, em relação aos atendimentos aqui na Santa Casa de Lorena. Muito bem. Só para citar, vamos falar sobre... A Rafaela falou sobre essa situação das áreas públicas, e Lorena é uma das cidades aí que está reforçando sua estrutura para fazer o atendimento. Ontem chamou a atenção, foi até uma das manchetes do programa de hoje, Éder, a dificuldade que os municípios têm para poder fechar suas áreas públicas. Né? Em Lorena, a praça principal, a Praça Arnolfo Azevedo, uma das praças de maior destaque na nossa região com relação a tamanho, a beleza, a estrutura de lazer para as pessoas. Né? A fonte tem um palco ali muito bem estruturado também para vários tipos de apresentações. Foi um investimento... tem gente que se critica, mas eu acho que é um investimento ali que rentabiliza, sim. Uma cidade que sofre com relação ao entretenimento, a praça é uma bela carta na manga. E essa praça está paralisada, ela está fechada, com faixas ali para poder informar a população do porquê, né? A gente não precisava nem explicar o porquê, né? Por tudo que está acontecendo, é momento de não se aglomerar, mas a prefeitura não só fechou essa praça, como também deixou dizeres informando o porquê desse fechamento. Infelizmente, nem todo mundo respeita. E o que chamou atenção ontem é que Pindamonhangaba,
ontem fechou suas 2 principais praças, a Praça da Cascata e a Praça do Mercadão, ali em Pindamonhangaba, região central. Esse fechamento, lógico, para evitar aglomeração, para manter essa atenção com relação ao avanço do novo coronavírus, né? Independente do que vem de discurso e de ordem de Brasília ou São Paulo, as cidades responsáveis vão continuar com essa campanha em cima dos comerciantes, em cima dos profissionais que podem não atuar. Vão ter que fazer aí um período de, infelizmente, rentabilizar menos, mas é uma questão de segurança e de responsabilidade. Só que, ao mesmo tempo que fechou a praça, o que eles fizeram? Eles lacraram os bancos das praças, para evitar que as pessoas, mesmo numa necessidade de passar por ali, parem ali. Só que o flagrante na praça, inclusive de câmeras do COI, em Pindamonhangaba, de pessoas que... Era um trio, se não me engano, ao lado do banco que estava lacrado, o trio sentado na calçada ao lado. Então, tava, sabe, bem do lado, assim. Não posso sentar no banco, mas vou sentar do lado do banco. Então, assim, a gente... Todo mundo juntinho. Então, sabe aquilo de não pode e parece criança. Aquela situação, tem uma bendita de um banco lacrado e uma faixa falando por que não pode e parece criança. Não, eu preciso sentar no banco. Francisco, teve cidade na região que a prefeitura retirou os bancos da praça. Olha só. Para poder inibir. Não sente, não então, sente. sabe, parece um movimento de criança mimada. Que, gente, sabe, olha que sacrifício absurdo que vocês vão ter que ficar em casa, gente. Eu sei que é chato. Eu sei que eu tô também com muita vontade de poder viajar, poder passear, mas, gente, imagina esse sacrifício, gente, só pra ficar em casa para cuidar de você e do próximo, mas as pessoas não estão conseguindo. Então, assim, a gente acaba achando aquilo engraçado, sabe, o rir para não chorar? E é bem isso. Então você tem os municípios e vão acontecer de outros também, então vão ter que fechar suas áreas públicas para poder tentar colocar na cabeça dessas pessoas, mas ainda está difícil. E só aproveitando uma informação de Pindamonhangaba, porque já é 12h38 e temos intervalos, né, para rodar, a Prefeitura de Pinda está dando prioridade, então, ao término da construção das 2 unidades, né, de pronto atendimento do município. Já falamos isso outras vezes em relação às UPAs, né, de Pinda, e após diversas, então, intercorrências, como saída da construtora e registro de furtos e vandalismo nas construções, as obras foram retomadas no final do ano passado e tiveram ritmo acelerado agora neste mês, em relação a março, em função do avanço, né, do novo coronavírus. A UPA Cidade Nova está, sim, em fase de finalização das instalações elétricas internas e se iniciou os serviços de repintura interna e externa da unidade, que estão sendo realizados por uma empresa terceirizada. A previsão é que essa unidade seja liberada para o uso dos profissionais da saúde já neste mês de abril. A UPA na Cidade Nova vai receber inicialmente 30 leitos intermediários de atendimento médico para pacientes testados positivo para o novo coronavírus. E a Santa Casa de Misericórdia local, onde o município tem então 10 leitos de unidade de tratamento intensivo, foi ampliada e teve um aumento de 110% em seu número de leitos, chegando então a 21 leitos com todos os equipamentos necessários para entubar um paciente, caso precise então um quadro seja mais delicado, né, da Covid-19. A outra unidade de pronto atendimento no bairro Araretama, também já em ritmo acelerado. Atualmente o prédio está recebendo a execução da tubulação de gases, serviços de forro de gesso e pintura e ainda então a finalização dos detalhes da parte elétrica e hidráulica. Só para finalizar, outra equipe está atuando na área externa, com a pavimentação do estacionamento e também a realização dos serviços para acessos ao prédio. Essa unidade deve entrar em funcionamento ainda no primeiro semestre deste ano. A gente está falando de Pindamonhangaba, que é uma das cidades com um número elevado de contágio, né? A gente já falou aqui, já falamos em outros momentos que Pindamonhangaba tem pego casos de Taubaté, de Temembé. E é uma cidade que está tendo que se reestruturar mesmo, como é o exemplo também de Guaratinguetá. Falamos ontem aqui sobre o uso do estádio Dario Rodrigues Leite para ampliar o número de leitos. Aqui em Lorena, com essa estrutura para poder auxiliar a Santa Casa também fazer todo esse serviço. E ontem, a gente acompanhando o trabalho feito pelo governo federal, é uma conversa também do governo poder utilizar para o SUS as estruturas dos hospitais particulares. Exato. E eu acho que já passou da hora.
É isso. E nós vamos aos intervalos? 12h41, não sai daí, nós voltamos já. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Agora vem, Câmara no ar. A vereadora Tia Cleusa apresentou requerimento pedindo informações sobre os reparos a serem feitos na Rua A, no bairro Monte Sonar, pois parte da entrada da referida rua, que se encontra ao lado do Ribeirão Taquaral, veio a desmoronar. Câmara no ar. Atos no Rádio, a sua informação diária. Olá! Há 20 anos penso em soluções para cuidar da sua empresa e de você. Essa experiência me ensinou que somos melhores quando caminhamos juntos. Por isso, agora formei uma família que cresce dia a dia. Muito prazer, sou o Grupo Milclean. Facility Services, produtos de limpeza e descartáveis. Acesse milclean.com.br e conte conosco. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa, atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. A informação precisa. Atos no Rádio. Tá difícil essa internet aí? Mude para Velosnet. Internet via fibra ótica de até 100 megas, com planos a partir de R$ 69,90. Muito mais banda, muito mais qualidade. É tecnologia de ponta com preço de lançamento. Acesse velosnet.com.br e assine agora. Aqui o poder da velocidade é todo seu. E isso não é dom, é fibra ótica mesmo. Velosnet. Se é fibra, é veloz. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. E aí galera, beleza pura? Marco Luque aqui. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sou apaixonado pela estrada, já rodei muito esse mundão e no caminho aprendi que ele tá cheio de pessoas incríveis que não falam uma palavra de português. O inglês precisa ser a sua forma de conexão e a KNN Idiomas tá aqui para te ajudar com isso. Inglês rápido e descomplicado, feito especialmente para quem fala português. Vem ser KNN e sinta como é ter o mundo nas suas mãos. KNN Idiomas, it's all about connection. Você está ouvindo Atos no Rádio. Agora vem, Câmara no ar. Os vereadores Fabrício da Aeronáutica e Marcelo da Santa Casa apresentaram um requerimento pedindo informações a respeito da possibilidade de execução de serviços de manutenção e reforma da MF Professora Deusdete Mendes França Silva, no bairro Parque das Garças. Câmara no ar. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Estamos de volta com o Atos no Rádio, agora 12h45. Lembrando que você pode participar conosco, mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 98215-3558, 98215-3558, além de participar dos programas de rádio aqui pela Transamérica e também as nossas redes sociais. Você recebe no seu WhatsApp as edições do Jornal Atos e todas as matérias, as informações que são apuradas e preparadas pela redação do Atos. É só mandar uma mensagem pra gente que adicionamos você na nossa lista de transmissão e você recebe então todo o conteúdo aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A gente vai fazer uma rápida passagem, Francisco e Éder, pelos nossos participantes na nossa live aqui na fanpage Jornal Atos. Mandar um abraço para todos também que estão acompanhando pela Transamérica. Mas em relação ao vídeo, Marcelo Faria mandando um abraço pra gente. Também o Valdir perguntando qual o prazo para o servidor
servidor público, para que ele se afaste, então, para concorrer nas eleições? Tem o de confiança, né? Cargo de confiança é 6 meses antes. Então, nós estamos aí marcando, nós já estamos na marca de 183 dias para a eleição, já tem que dar linha na pipa, né? Por exemplo, secretários que ocupam cargos de secretaria já vão ter que se desincompatibilizar. Agora, existe uma situação de servidores que pode serem 90 dias antes. Que são os concursados? A gente vai apurar isso aí na segunda-feira, para não dar um chutômetro aqui. Sim. Segunda-feira a gente fala para o Valdir. Tem a participação para o Valdir e para os nossos ouvintes, claro. Porque é interessante isso aí, né? O Flávio Risato até comentou, respondendo para o Valdir aqui nos comentários no Facebook, ele, segundo o Valdir, nosso internauta, cargos concursados são 3 meses e os de confiança e outros 6 meses, se ele não se engana. E tem uma especial quando a pessoa ocupa a chefia de gabinete. Tem um prazo diferenciado, isso aí que eu não me lembro agora. Tá certo, a gente vai apurar certinho e trazer então a informação para você ouvinte e você internauta. E mandar um abraço pro Luizão de Cruzeiro. Ele disse, que é isso mesmo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Um abraço então pro Luizão de Cruzeiro, também o Fábio Quintino que está aqui participando conosco, Popô Rodrigues e o Marcelo Faria também, a Cleusa Ramos participando conosco. E como eu disse, mande mensagem pra gente. Se você não quer acessar o Facebook ou não tem perfil nessa rede social, mas acompanha pelo rádio e quer dar a sua opinião, falar um pouco também da sua cidade, do seu bairro, ou debater conosco, dar a sua opinião sobre o que estivermos falando aqui no rádio, aqui no programa, é só mandar uma mensagem pra gente. Nosso WhatsApp é 98215-3558. Aliás, o Popô ele disse que hoje o que não falta é político dando opinião sobre saúde, aliás. Não, virou... Ligou a câmera, ligou a câmera e gravador. Né? Eles falam de tudo, de cozinha, a futebol, a moda, agora a saúde. Só que no caso de saúde, aí você mede com uma coisa, você tá mexendo com vidas, né, e responsabilidade. Mas quando a gente tem o pessoal lá de cima batendo cabeça, Éder, aí você vai ver vereador também batendo a cabeça aqui, porque entra tudo numa... se o exemplo não vem de cima, aqui também fica complicado. Rafaela, duas informações de Pindamonhangaba sobre o coronavírus. A primeira é de que um caso de uma mulher morta no último dia 27, que um dos casos que estava sendo investigado por coronavírus na cidade, foi descartado ontem. Essa mulher faleceu no último dia 27 de março. Ela teve o caso descartado, então. Neste caso, a gente até fez uma matéria especial destacando a situação dos números e também a forma como a família... O posicionamento da família, né? Contestou o posicionamento da prefeitura, da secretaria, que o caso da mãe dela havia sido apontado como possível caso de coronavírus, o que impediu e prejudicou até mesmo a família a se despedir da mãe, não conseguia ter um acompanhamento mais próximo, né, do atendimento da forma como foi. E assim, cada caso é um caso, lógico, mas infelizmente esse deve ser o processo de atendimento nos casos suspeitos. A gente acompanhando ontem na grande imprensa, vendo em outros pontos, em outros pontos do Brasil e principalmente pontos lá fora, onde a situação ainda é pior, né, já é pior. Você tem muitos casos de pessoas sendo enterradas sem a família poder fazer a sua despedida, porque não dá para se arriscar, como você disse, não dá para ver no que dá com relação a falecer alguma pessoa e aí você fazer o velório e o enterro de uma forma como a gente está acostumado. Infelizmente, também é uma das situações da doença. Agora, ontem, na noite de ontem, foi foi registrado mais um caso de morte suspeita, ainda na cidade de Pindamonhangaba, o 4º caso de morte suspeita, uma senhora de 77 anos. Ela estava internada há 12 dias na Santa Casa da cidade e faleceu, e agora Pindamonhangaba também tem este caso para poder se investigar, e até por tudo isso, aquela informação que a Rafaela passou no primeiro bloco da cidade tendo que se reestruturar, né? É uma das cidades chaves aí, destaque nesse combate ao coronavírus, até pelos números e pelos casos importados também. E sobre ainda coronavírus, o Marcelo Faria até perguntou na nossa fanpage sobre o homem, né, que estava com suspeita do novo coronavírus em Guaratinguetá, ele que fugiu do pronto-socorro, isso, na última quarta-feira. Nós ainda não temos informações se ele foi localizado, né, o Francisco? Mas disse que ele queria abraçar um monte de gente. Saiu pro abraço.
É difícil ainda não temos, a situação, A né? gente Mas a gente ironiza, não tem... mas é assustador, né? Sabe como ele recebeu essa notícia, né? Ou a suspeita, porque não tem Pra ter uma exame. reação Ele como tinha, essa? de fato, as pessoas às vezes reagem emocionalmente de várias maneiras, né? Às vezes a dele é essa. Pois é. Perna para quem tem. Quem sabe ele vai correr do bicho. Não dá. Não dá tempo. Tá difícil. Ele não imagina que se tiver, o bicho corre com ele. E só mudar um pouquinho de assunto, você tem alguma coisa ainda, Francisco, sobre o coronavírus? Só mudar um pouquinho de assunto e para o Litoral Norte, uma informação sobre Ubatuba, porque atendendo uma antiga reivindicação, então, da Prefeitura, o Tribunal Regional Federal concedeu uma liminar na última semana que vai poder garantir que a cidade litorânea aumente em 208% o valor de sua arrecadação anual com os royalties de petróleo, com a decisão, né, caso a decisão, na verdade, não seja revertida em terceira instância, a partir deste mês, o município vai receber mensalmente cerca de R$1 milhão para engordar, então, né, o orçamento. Além de Ubatuba, cidades vizinhas como Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião recebem royalties pela exploração de petróleo da Bacia de Santos, localizada a quase 200 quilômetros da costa e na mesma direção destas cidades. Caso o governo federal, então, não recorra à terceira instância, através do STF, ou a Corte acate a decisão do TRF, isso em segunda instância, Ubatuba deixará de receber mensalmente cerca de R$291 mil, saltando, como eu disse, para quase R$1 milhão de arrecadação dos royalties distribuídos pelo governo federal. Agradece, né? O sonho de consumo dele é ter uma receita mais significativa, porque Ubatuba é uma cidade muito carente em infraestrutura. E quem mora em Ubatuba, o pessoal aqui do Vale tem muita influência, muita ligação com Ubatuba, sabe do que nós estamos falando. Principalmente em questão de saneamento, onde ele espera que o novo contrato da Sabesp venha resolver o fato, né? Mas lá até o saneamento é dividido, porque existe uma ONG lá que toma conta de um determinado local e vai dormir com esse barulho, né? Mas esse recurso financeiro vai ser muito bom para a prefeitura de Ubatuba. De Ubatuba. E só por falar em recursos financeiros, Lorena divulgou uma nova data, né, para a alienação de 10 imóveis públicos a preços competitivos do município. Então, como eu disse, nova data. Um dos diferenciais deste certame é que os valores vão ser inferiores à licitação anterior, isso por conta de uma nova avaliação realizada por avaliadores credenciados no CRECISP, através de um convênio assinado com a prefeitura. Isso em relação à Lorena. Voltamos aqui. Além do preço reduzido, os interessados também vão ter a chance de parcelar o pagamento em até 5 vezes, isso mediante uma entrada de 30% do valor. Há lotes em bairros como Nova Lorena, Vila Zélia e também Cidade Industrial, e esses que podem então ser destinados a indústrias e também incorporações imobiliárias. Os preços variam de 137 mil até R$2.100.000. A sessão de abertura dos envelopes vai ser realizada no dia 22 deste mês, dia 22 de abril, às 9h30 da manhã, no prédio da Prefeitura, na sala das licitações, por meio de uma concorrência pública tipo maior oferta. Podem participar, então, dessa licitação qualquer pessoa física ou jurídica e até mesmo grupos, desde que atendam às condições estabelecidas no edital e demais documentos já disponíveis no site da Prefeitura, que é o lorena.sp.gov.br. Vamos falar uma coisa? Parece que tem praga de parteira em cima dessa situação, né? Por quê? A primeira vez que Eram 14, com né? 14 imóveis foram leiloados, eu tinha o carnaval. A princípio, acho que foi o final do ano. Todo mundo segura a grana, ninguém compra nada. Depois o carnaval. Agora o coronavírus, o isolamento social e a abertura do pregão. É difícil, né? Parece que... Isso aí tem uma outra coisa também que impede, sabe o que é? E já dissemos isso nos últimos Nós não queremos ser o portador de más notícias, não, mas parece que tem uma conspiração. E assim, sabe uma outra coisa que impede, que prejudica também? É você não ter as pessoas que hoje ocupam cargos de responsabilidade dentro da cidade para trabalhar junto com isso. Eu acho que se eu fosse, por exemplo, um vereador de oposição, eu não ia querer pegar uma cidade quebrada. Eu ia querer pegar uma cidade com propostas para poder fazer a coisa acontecer. Talvez um possível próximo mandato.
E aí minha responsabilidade junto à população, não ao prefeito, a população é fazer também essa proposta você sabe, funcionar. Francisco, é uma teoria para quem lida no ramo de alimentação. Não vai aqui nenhum ataque pessoal, mas uma observação que é filosofia de vida. Funcionário de restaurante, quando bagunçam a despensa, é porque eles estão roubando. Então tem gente que tem interesse em que a despensa seja bagunçada. É claro que nem todos pensam, a maneira coerente seria essa. Eu disse que vamos torcer pro homem bem e tal, porque aí é o seguinte, nós só vamos dar manutenção. Eu falei aqui sobre a oposição, mas nós é muita gente, né? Eu falei aqui sobre a oposição, mas é cargo também da base, é cargo, na verdade, de todo o funcionalismo público, executivo, legislativo, é fazer com que esse projeto aí aconteça. Fazer com que, auxiliar com que o Mercadão aconteça. Fazer com que outras propostas dentro de Lorena aconteçam. Não de a cidade parar, porque já estamos parados por toda essa situação do coronavírus. É fazer com que os municípios, a ideia de você político, do seu momento de aparecer, como estava questionando aí o nosso ouvinte, do político querer aparecer agora, o momento dele aparecer é esse, de ajudar com que as coisas aconteçam. Com ações a cidade, de fato, porque se a gente está discutindo que uma empresa, grande, médio, pequeno porte, uma MEI, o que for, que essa empresa não pode parar durante o coronavírus, durante a guerra ao coronavírus, imagina uma cidade. Por exemplo, tem prefeituras que praticamente arriaram as bandeiras, as portas, né? E não estão honrando nem compromisso por conta do coronavírus. Você pega uma prefeitura como Lorena, que tem um viés de seriedade e tem recurso e saúde financeira, a prefeitura, sim, está com a carga baixa de funcionários, reduziu todas as secretarias, a jornada de trabalho, mas os compromissos estão sendo honrados. Tanto é que ela tem crédito. Então essa é a grande diferença. Para você aguentar uma crise, quando se tem estrutura, o sofrimento é menor. E quando eu digo isso, que a cidade não pode parar, eu falo assim, então você acha que todo mundo parou? Não, de novo. Você que não tem que trabalhar em casa, responsabilidade. Agora, as prefeituras precisam funcionar, as prefeituras que eu digo, as cidades, os municípios precisam continuar funcionando. Então, hoje, a responsabilidade de quem tem cargo legislativo ou executivo de todos os municípios é trabalhar para que os projetos hoje em prática aconteçam. Eles realmente precisam ser entregues à população. Essa situação dos leilões, a situação das vendas das áreas, que elas caminhem e que as cidades possam arrecadar, porque o dinheiro vai faltar. Tendo quem for no cargo do ano que vem, o dinheiro vai faltar. Isso é fato. Rafael, antes da gente colocar um ponto final, só atualizando então nosso calendário eleitoral, hoje é sexta-feira, né? 26 semanas, a partir agora de domingo já serão 25 semanas apenas das eleições, né? 272 dias hoje para que se encerre o ciclo dos prefeitos e os atuais vereadores. Quem for reeleito, retorna realmente, mas quem não for, bye-bye, saudação, né? Por outro lado, 183 dias cravadinho nos separa das eleições. E pelo jeito, haverá eleição. Isso mesmo, e agora então 12h59, antes de finalizarmos o programa desta sexta-feira, vem com uma mensagem de solidariedade, porque Guaratinguetá e Pinda, Éder e Francisco, eles estão com campanhas bem bacanas para arrecadação para famílias carentes de vulnerabilidade, né? Isso relacionados aos fundos sociais. Então o Fundo Social de Solidariedade de Guará lançou nessa semana a campanha Guará Solidária, é tempo de unir forças e fazer o bem, é para arrecadar alimentos, materiais de limpeza e de higiene pessoal para que possam ser doados pela Secretaria de Assistência Social, kits emergenciais para famílias de baixa renda do município, prioritariamente inscritas no CAD Único, né, que é a Central de Cadastro Único, durante este período da crise devido ao novo coronavírus. A campanha iniciou ontem com um sistema de drive-thru na Praça Condessa de Frontinha, a Praça da Estação, para receber essas doações de pessoas que forem ao local com veículos, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde. E também um posto de arrecadação no Fundo Social, que fica lá na rua Sargento Baracho, número 79, na Vila Paraíba. Já na próxima semana, a partir de segunda-feira então, as equipes da Prefeitura vão passar pelos bairros, recolhendo doações com programação que a Prefeitura ainda vai divulgar. Em relação a Pindamonhangaba, foi lançada então Uma Mão Lava a Outra, para arrecadar, assim como Guará, alimentos e produtos de higiene pessoal.
pessoal, também é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, e as primeiras doações em Pinda já foram entregues por comerciantes, assessores e funcionários da prefeitura. O centro de triagem está montado no Ginásio de Esportes Juca Moreira, região central da cidade, onde voluntários da prefeitura vão receber e organizar e aí fazer então a higienização das doações. Em Pinda, para doar, basta ligar no número 0800 878-9629, que a equipe então do Fundo Social vai retirar a doação. Essa semana foi de arrecadação e organização, e assim como Guaratinguetá, na semana que vem vai ser divulgado para quem e como que vai ser dado início a essa distribuição, seguindo, é claro, os critérios, né, da Secretaria de Assistência Social, que tem também o cadastro das pessoas que mais precisam. Mas que os fundos sociais, então, de solidariedade da região tomem Pinda e Guaratinguetá como exemplo para fazer uma ação semelhante, né, parecida como essa. Tem as instituições paralelas também, que não fazem parte da rede municipal. Do poder público, no caso. Né? Mas que também precisam aí, há uma ajuda do poder público, mas também precisam da ajuda. Então você de casa ficar atento também às instituições das sociedades, né? Seja ela de qual for o tipo de atendimento, idosos, moradores de rua, crianças. Então assim, é importante a gente também estar atento a essas instituições, caso vão precisar bastante também agora. Até mesmo se algum representante de instituição estiver acompanhando o programa agora ou posteriormente, pode entrar em contato conosco, que a gente divulga com o maior prazer em relação a doações e campanhas que estejam sendo realizadas. Isso não só em Lorena, mas todo nível aqui, a nível da região metropolitana do Vale do Paraíba. Ok, amanhã, sabadão, domingo, todo mundo em casa, né? Fique Nada em casa. de passeios, sem programação, e na segunda-feira, permitindo Deus, estaremos de volta com um novo Atos no Rádio, trazendo os principais fatos e assuntos pertinentes à sua cidade e região. Até lá, se Deus assim nos permitir. Atos no Rádio, simplesmente objetivo.